Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do CEALI-Cast. Meu nome é Davi Alfeu, jornalista do CEALI, e hoje estou aqui com o professor Anderson Bertoldi, que é autor do artigo Alfabetização Científica versus Letramento Científico, um problema de denominação ou uma diferença conceitual, que vai estar na descrição do vídeo ou do Spotify para quem estiver ouvindo o podcast por lá. Primeiramente, obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre você e sobre o artigo também. Bom dia a todos, muito obrigado, Davi, por esse convite. Né? É um prazer poder falar um pouquinho sobre letramento científico, trabalho com crianças, então espero que a gente consiga ter uma conversa bem gostosa a esse respeito. Né? Para quem não me conhece, né, eu sou Anderson Bertoldi, a minha formação é em linguística aplicada, mas o meu trabalho ele é bastante interdisciplinar. Tá? Eu trabalhei por algum tempo na área de linguística aplicada e depois eu passei para um Instituto Federal. Hoje eu estou trabalhando no Instituto Federal de Santa Catarina, em um campus pequeno que fica aqui no interior, na cidade de Jaraguá do Sul, chamado Jaraguá do Sul Hall. Tá? Então, para as pessoas conhecerem um pouco sobre o meu trabalho, eu acho que é interessante conhecer também um pouco sobre essa trajetória. Né? Quando eu mudei, né, para um campus do Instituto Federal, que foca muito no ensino técnico e tecnológico, eu também acabei mudando um pouco os meus interesses de trabalho e de pesquisa. Tá? Comecei a investigar mais sobre o letramento científico para crianças. Né? E foi a partir deste meu interesse, dessa mudança de direção, que surgiu esse artigo, tá? Porque lá naquela época, em 2018, nós estávamos participando de um grupo de trabalho para implantar um curso de especialização em letramento científico, tá? E nós estudamos um texto que falava sobre diferenças entre alfabetização científica e letramento científico. E a partir disso o grupo começou a se debruçar sobre esse tema, né, tentando descobrir se realmente tinha diferença entre esses dois termos. E foi daí que nasceu o artigo sobre o qual nós estamos falando hoje. Isso. Para começar a nossa conversa, né, você falou aí de como começou o trabalho no artigo. Então, para quem que está ouvindo pode não saber muito bem a diferença entre esses termos, o que cada termo significa, se você puder falar um pouco para a gente do que é letramento científico, o que é alfabetização científica. Então, eu fiz uma sondagem, né, em periódicos, os principais periódicos que trabalhavam com ensino de ciência, com educação, e que traziam estes dois termos. Né? E o meu interesse era descobrir se os autores conseguiam, de fato, traçar alguma diferença. Né? A alfabetização científica é uma coisa, o letramento científico é outra. E o que eu percebi é que, na verdade, há uma diferença de denominação. Alguns autores chamam de alfabetização científica, outros chamam de letramento científico, e essa diferença ela vem muito a partir das leituras prévias de cada autor. Então, aqueles autores que eram leitores de Paulo Freire, Paulo Freire falava sobre a leitura do mundo, tinham a tendência a usar a alfabetização científica, enquanto outros autores mais associados à área da linguística, ao trabalho de Magda Soares, buscavam usar mais o termo letramento científico. Mas, basicamente, não havia uma diferença realmente de conceito entre estes dois termos. Tá? O que acontecia o que acontece de fato é uma dificuldade de se definir o que seja tanto
alfabetização científica quanto letramento científico. Cada autor pode considerar a alfabetização científica ou letramento científico como um conjunto diverso de habilidades relacionadas à ciência. Tá? Então, por exemplo, Ático Chassot vai falar que a alfabetização científica é a capacidade que nós temos de ler o mundo físico. Né? Então, a ciência seria a linguagem que permitiria a nós lermos o mundo físico em que nós estamos inseridos. E outros autores já até tentam traçar uma diferença entre alfabetização e letramento científico. Mas como esses termos eles vêm de uma distinção que faz sentido na área da educação e da linguagem, nem sempre essa distinção para falar de conhecimento de ciência, de capacidade de interpretar o mundo físico, ela faz sentido. Tá? Mas, em geral, os autores concordam que alfabetização ou letramento científico seria uma habilidade necessária nesse mundo atual, né, no mundo contemporâneo, cheio, né, permeado por tecnologias, por descobertas científicas, então um conhecimento necessário que nós precisamos desenvolver para poder participar tanto de decisões políticas como de escolhas no nosso dia a dia. Né? Eu como um alface com algum defensivo químico ou eu busco um alface orgânico? Eu como produtos com alimentos transgênicos ou eu o evito? Né? Então, em geral, esse é um ponto em que os autores concordam. Né? É uma habilidade que nós precisamos desenvolver com as crianças, com os alunos, né, os adolescentes, para que eles consigam se inserirem em um mundo cada vez mais científico e tecnológico. Realmente isso é uma coisa que você frisa muito, né, no artigo. Então, como é que você acha que as escolas, juntamente com os professores, né, podem ajudar a desenvolver esse letramento, a alfabetização científica nos alunos ali no âmbito escolar? Então, nós trabalhamos muito com a educação científica voltada para crianças, né? O nosso grupo de pesquisa ele é bastante focado nesse trabalho com crianças. E pensando, então, nas crianças, né, nós desenvolvemos um trabalho mais profundo com a educação infantil. Né? E partindo disso, então, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular como um norte para este trabalho. Né? E aí, a BNCC, né, ela propõe que as crianças, elas, o trabalho de ciência com as crianças, né, não seja um ensino de ciências, mas que elas possam, por meio de dois eixos estruturantes, as brincadeiras e as interações, explorar, né, o mundo natural, levantar hipóteses, conhecer mais sobre a ciência e a tecnologia. Né? Então é um trabalho diferente daquele ensino de ciências que é desenvolvido nos anos iniciais do ensino fundamental e muito mais nos anos finais do ensino fundamental. Né? Então, como é que o professor poderia trabalhar, né, o letramento científico com essas crianças muito pequenas? Através de observação, manipulação de objetos, levando essas crianças a investigar e a explorar o seu entorno, né? Levantar hipóteses, buscar respostas para aquelas hipóteses. As crianças, elas gostam muito da interação com o mundo natural, né? Com a natureza, sair para o pátio, brincar na rua, subir em árvore. E tudo isso pode servir para um trabalho de letramento científico, né? Para uma iniciação científica dessas crianças.
Tá? Um exemplo seria o trabalho com a horta. Né? As escolas geralmente trabalham horta, geralmente tem uma horta para trabalhar com as crianças a questão da alimentação saudável. Mas nós também podemos, através da horta, trabalhar com a compreensão do mundo natural. Por exemplo, o ciclo da água, o ciclo da matéria, como é que aquela casca da laranja, a folha da couve que nós não utilizamos na cozinha, ela vai se transformar novamente em adubo, que seria o alimento para as plantas. Tá? Como é que a preservação da cobertura vegetal garante a manutenção da água? Esse é um dos grandes problemas, né, da atualidade. E eu dou aula numa unidade curricular chamada Comunicação e Expressão, na engenharia elétrica. E eu sempre digo para eles, olha, vocês vão ser os profissionais que vão ter que lidar com os problemas que a minha geração e a geração dos meus pais criaram, né? Eles vão ter que dar conta de um mundo em rápida transformação. Né? Aquecimento global, diminuição da água, escassez de matérias-primas. Então, desde a educação infantil até o ensino superior, nós precisamos trabalhar com esses estudantes, com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens adultos, a capacidade de observar, de levantar hipótese e de buscar respostas. Tá? Então, o trabalho com horta, por exemplo, permite a exploração, né, em profundidade de várias questões ligadas com o conhecimento científico, sem explorar necessariamente conceitos científicos. Né? Você pode trabalhar, por exemplo, fração com as crianças. Não necessariamente precisa dizer que agora nós vamos estudar fração. Mas se eu tenho que colocar em um canteiro 100 quilos de terra e um quarto desse canteiro precisa ser de composto orgânico, né? Então eu tenho fração. Eu posso medir por balde, de repente. Tá? E esse conhecimento é um conhecimento que é muito intuitivo para as crianças. Tá? E se nós conseguirmos trabalhar isso, a gente vai também criar essa sensação de pertencimento ao mundo do conhecimento. Tá? Um trabalho que eu costumo desenvolver, e agora o ensino superior, né, ele tem a necessidade de curricularizar a extensão. Então, nesta unidade curricular de comunicação e expressão, eu trabalho com os alunos do ensino superior projetos de extensão. E eles são futuros engenheiros eletricistas. E aí eu peço para eles desenvolverem alguns experimentos simples para trabalhar com as crianças, tá? Crianças muito pequenas, em educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental. E 2 experimentos que eles costumam fazer, né? Um é o do copo d'água. A gente liga, né, um LED a uma pilha e passamos os fios elétricos por dentro de um copo d'água para mostrar para as crianças que a água pura ela não conduz eletricidade. Mas, quando eu acrescento sal nesse copo d'água, né, eu aumento a salinidade e essa salinidade se torna um condutor de energia. Né? Outro experimento que nós costumamos fazer com as crianças, né, a gente chama de corrente humana. Então, ligando esse mesmo LED a um conjunto de pilhas, né? Nós damos as mãos, engatamos, né, o dedo na ponta dos fios e fazemos com que a eletricidade produzida pela pilha, né, movimente-se pelo corpo de todos nós e ligue o LED. E aí a gente consegue, por exemplo, trabalhar com esses experimentos que causam encantamento na criança, questões do dia a dia, né? Como, por exemplo, por que nós tomamos choque? Tá?
Nós somos, como o nosso corpo é composto 75% de água, e além de sais, metais, nós somos um condutor de energia, né? Mas diferente de um fio de cobre, que ao conduzir a eletricidade ele não se transforma, a energia no nosso corpo, né, a eletricidade no nosso corpo, ela pode causar sérios estragos. Tá? Então aí a gente tem, por exemplo, a partir de um experimento que vai trabalhar com observação, com o encantamento dessa criança, que vai despertar a possibilidade de ela levantar hipóteses, buscar respostas para essas hipóteses, nós fazermos um link com a realidade cotidiana dessa criança. Tá? E também nós temos a possibilidade de trabalhar com letramento. Se eu crio, por exemplo, um cartaz falando sobre os riscos da eletricidade, ou uma tabela com o período de plantio de cada hortaliça, ou se eu crio um gráfico com a observação do desenvolvimento dos alfaces lá na minha horta, quantos dias levou para colher o alface. Tá? Eu estou trabalhando com o letramento, mesmo com crianças que ainda não estão alfabetizadas. E quando nós falamos isso com professores de educação infantil, né, surge a grande dúvida, e eles perguntam, tá, mas as crianças não são alfabetizadas ainda. Né? Mas o letramento, ele muitas vezes inicia em casa. E eu gosto de compartilhar com os meus alunos lá do ensino superior, né, um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência leitora, e eu digo para eles, olha gente, provavelmente assim como muitos de vocês, eu venho de uma família que não tinha, que não teve a experiência de leitura. Os pais não eram leitores e, consequentemente, não incentivavam os filhos a lerem. Tá? E eu lembro daquele grande trabalho da Shirley Bryce Heath, né, que ela vai em diferentes comunidades americanas observar como é que os pais lidavam com a leitura. Tá? Aquelas crianças que tinham a chamada bedtime stories, né, as histórias da hora de ir para a cama, elas tinham práticas de letramento em casa que estavam muito mais próximas às práticas de letramento desenvolvidas pela escola e, consequentemente, essas crianças tinham muito mais sucesso na escola. Tá? E por que eu falo isso? Porque é importante nós percebermos, né, principalmente depois que a educação infantil se torna parte obrigatória da educação básica, que a criança precisa iniciar a sua trajetória escolar a partir dos 4 anos de idade, a importância que a educação infantil exerce no letramento dessas crianças. Né? Porque as professoras começam a desenvolver a hora do conto, né? A leitura com as crianças, maletas com livros para as crianças levarem para casa. E essa semana mesmo eu contei essa história para os meus alunos e um aluno no final da aula veio compartilhar comigo uma experiência familiar, né? Ele disse que também em casa não havia tido essa experiência de leitura com os pais, mas que a filha dele na escola era muito estimulada a ler e toda sexta-feira ela tinha uma sacolinha com o nome dela bordado, né, toda de pano bonitinho, e toda sexta-feira ela levava para casa 3 ou 4 livros que ela escolhia na biblioteca para os pais lerem para ela. Né? E ela chegava extremamente empolgada, né, para ler os livros. Olha, pai, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Então, essas práticas de letramento, elas também estimulam, né, essa reunião familiar. Então, é importante a gente salientar a importância, o papel da escola, né? O papel que a escola assume no letramento das crianças, considerando que muitas vezes essas crianças vêm de famílias que não estão acostumadas a ler. E o quanto que essas crianças também estimulam o letramento dos pais. Com certeza, assim, a gente está chegando no final da nossa gravação.
Eu queria ver se, professor Anderson, se você queria acrescentar mais alguma coisa, falar um pouco sobre a importância, né, hoje em dia, ainda mais que a gente vive num país que a atmosfera se torna cada vez mais anti-ciência, muitos dizem, então da importância desse ensino, desse ensino científico desde o ensino básico, né, desde a educação infantil. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa também, antes da gente finalizar o nosso podcast. Eu acho que eu poderia falar, para encerrar, falar sobre a importância, tá, de compreender a ciência e, principalmente, compreender a diversidade de abordagens científicas. Tá? Nem sempre uma abordagem científica que não é positivista, que não é baseada em estatística, significa não ser ciência. Estou lembrando agora de uma discussão bem atual que aconteceu com a publicação de um livro, né, que surgiu uma crítica muito intensa à psicanálise, né, e a forma como a psicanálise ela exerceu um papel muito importante no tratamento de doenças mentais. Né? E como é importante nós entendermos que ciência não é apenas aquela ciência positivista em que o objeto de estudo ele está perfeitamente recortado e que nós conseguimos controlar perfeitamente as variáveis, as categorias em estudo. Né? Eu acho que a educação ela entra nesta categoria de ciências mais amplas, porque sempre que nós vamos estudar os fenômenos da educação, nós temos múltiplas variáveis para analisar. A gente não consegue delimitar o objeto recortar o objeto de estudo com precisão e controlar as variáveis completamente, porque o ser humano ele é complexo. Né? Se nós repetirmos o mesmo estudo, sempre vamos ter resultados diferentes. Então, acho que a ciência ela é muito importante para que nós consigamos entender, tá, as conclusões de determinados estudos, mas também nós precisamos entender que há diferentes abordagens científicas. Né? O fato de a abordagem científica do vizinho ser diferente da abordagem científica que eu utilizo no meu grupo de pesquisa não significa que a abordagem do vizinho seja inválida. Tá? Só retomando essa questão, porque isso ficou muito, assim, tocou muito na minha cabeça nessa questão, a importância, por exemplo, que os estudos de Freud tiveram para uma mudança no tratamento das doenças mentais. Né? Então a gente precisa também ter este entendimento que a ciência ela é multifacetada. Tá? Porque nós temos múltiplos fenômenos que podem ser estudados, desde aqueles fenômenos naturais, se eu misturar dois componentes químicos na mesma proporção, na mesma condição de temperatura e de pressão, eu provavelmente sempre vou ter o mesmo resultado. Né? Mas quando nós trabalhamos com seres humanos, as respostas elas nem sempre são controladas. Isso também já é um resultado de pesquisa importante. Tá? E para finalizar, eu acho que o trabalho com as crianças, tá, ele precisa ser realizado de uma forma sempre interdisciplinar. Tá? Eu preciso, a BNCC fala muito, né, no campo de aprendizagem, tempos e espaços. Nossa, é enorme, eu sempre esqueço o nome completo do campo. É tempos, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Né? É um campo de experiências bem amplo que vai envolver a possibilidade de levantamento de hipóteses, de observação de fenômenos naturais, de observação da natureza. Tá? Mas nós precisamos saber que esse trabalho ele
pode sempre ser feito de uma forma interdisciplinar, né? E a gente sempre pode trabalhar o conhecimento científico, o letramento científico em associação ao letramento, né? Para que esse trabalho realmente seja significativo. Então, por que não a partir de uma observação, a partir de uma experiência que a criança possa manipular, né? O importante é, a criança ela tem que manipular, né? Ela é muito sinestésica, então tem que ser um experimento seguro para essa criança colocar a mão, porque ela vai querer sentir a textura, né? E a partir disso conseguir traçar relações com o letramento, né? O professor pode servir como escriba, né? Fazer um cartaz, fazer placas numa horta colocando o nome dos alimentos, né? E a gente consegue assim linkar diferentes campos de experiência nesse trabalho com as crianças. Muito obrigado por aceitar nosso convite, professor. Com certeza foi uma conversa muito bem aproveitada. Obrigado a todos que estão ouvindo e até o próximo CealiCast. Muito obrigado a todos. Agradeço novamente pelo convite. Este foi o CealiCast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.